abrir em Mateus capítulo 12, 22 a 37. Enquanto você abre, quero explicar para você o que é o projeto Rabino de Nazaré e por que nós começamos a falar sobre milagres, tá bem? Então, o projeto de Rabino de Nazaré é estudar os textos bíblicos com base no contexto em que eles foram escritos. Então, Jesus tem uma identidade, que ele é um judeu. E ele não é só um judeu, mas ele é um rabino. Por isso que as pessoas o seguem e dizem mestre, que na verdade seria a melhor tradução, rabi, mestre. E ele ensina de forma rabínica. Então, as pessoas às vezes não entendem por que ele falava por parábolas, por que ele respondia uma pergunta com outra pergunta. Jesus, ele faz milagres no contexto judaico, então ele faz milagre em uma festa como a festa de Sucote, ele morre numa festa como a festa da Páscoa, ele nasce no contexto de Sucote, ele morre na Páscoa. Você tem todo o calendário judaico e o calendário de festividades judaicas diante dos acontecimentos, e você não entende um monte de coisa, porque você é um ocidental vivendo em 2025 na cidade de Suzano. E aí o nosso desejo é que você consiga compreender Jesus a partir do arcabouço cultural. Por isso que a nossa primeira visita é no Museu Judaico de São Paulo. Então eu vou fazer um roteiro de coisas que eu gostaria de que você prestasse atenção ao visitar o museu, que é o judeu, o museu judeu, que é, por exemplo, você ficar atento ao que eles vão falar sobre as festas, sobre as festividades judaicas, porque várias das festividades judaicas você vai olhar no Novo Testamento e vão estar lá, e aí você vai entender, por quê? Por que dessa festa? Por que eles comiam assim? Por que eles faziam assim? O que eles faziam em cada uma das festas? Também quero que você, ao visitar o Museu Judaico, que você consiga responder o que é ser alguém semita, o que é ser um hebreu, e o que é ser um judeu, e o que é ser um judeu no século 21. Quais são essas diferenças? Então, por exemplo, descobri que um monte de gente não sabe que no Antigo Testamento existe um momento em que o reino de Israel é dividido entre o reino de norte e o reino do sul. E o reino do sul é o que vai dar origem ao que a gente chama de os judeus. Mas o reino do norte é o reino de Samaria. E é por isso que existe o samaritano lá na Bíblia, e você vai ler que os judeus não se dão com os samaritanos, você não entende por que os judeus não se dão com os samaritanos. Então é importante que você saiba. Importante que você saiba, por exemplo, o Ronaldo citou sobre aquele que tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, vai pedir para esse monte sair daqui e para cá, e isso vai acontecer. Só que você não sabe de qual monte Jesus está falando e por que ele está falando. Será que Jesus está falando de verdade, que você ora e fala assim, Serra da Mantiqueira, sai daqui e vai para lá, e isso vai acontecer? Então eu quero que... Só que eu não vou falar hoje, tá bom? Eu não vou falar hoje, porque eu quero que você venha estudar a Bíblia comigo, todos os domingos. Então você vai ficar preso comigo, porque isso faz parte do contexto dos milagres. A gente está estudando os milagres de Jesus. O quê? A aula, sim, então, a gente aqui estamos estudando já dentro do contexto desse projeto Rabino de Nazaré. Nós vamos começar no dia 9 de março, a nossa escola bíblica dominical, ou escola bíblica discipuladora, porque não vai acontecer só no domingo, então a gente mudou o dominical por discipuladora. E agora quero fazer uma recapitulação muito rápido sobre por que nós estamos estudando os milagres de Jesus. Eu vi que já são 11h30, eu dou a minha palavra de que nós vamos terminar antes do meio-dia, ou pelo menos meio-dia, mas eu quero um tempinho de atenção com você. Por que é tão importante falar sobre milagres? Algum tempo atrás eu recebi um meme de um pastor que tem um programa numa rede de televisão, e o meme é mais ou menos o seguinte, ele falando que ele foi curado da gripe, do resfriado, quando ele expulsou o demônio do resfriado. E ele ficou 20 anos, segundo ele, sem ter resfriado.
Só que o meme tem esse pastor falando isso e depois, muitas vezes, ele gripado, tossindo, lá no programa de televisão, que ele mesmo falou que ficou 20 anos sem ter resfriado. E aí, pode parecer engraçado, mas o que é isso? Isso é banalização. Isso é uma vergonha para nós. Será que é isso mesmo que Jesus tem como intenção quando a gente vai falar de milagre? Que você está com dor de cabeça, você chega na igreja e fala, ai, irmãos, ora por mim porque eu estou com dor de cabeça. Será que é isso? Então, qual é o contexto dos milagres? Segundo, os milagres, eles podem acontecer de forma idêntica. A gente pode, quando a gente vai falar de milagre na Bíblia, a gente pode imaginar que vão acontecer de forma idêntica. Aí eu te faço algumas perguntas importantes. Por exemplo, se é para acontecer de forma idêntica, você já viu alguém andando sobre as águas? Você conhece alguém que pode dizer assim, olha, eu andei sobre as águas? Alguém que transformou 5 pães e 2 peixes e alimentou uma multidão? Seria, né, maravilhoso. Será que é idêntico? Então, em qual contexto que os milagres? Aí, quando não acontece idêntico, aí a gente inventa um sentido metafórico. Não, os montes é uma dificuldade, os montes é o diretor da minha escola. Então, se eu orar para tirar esse monte de um lugar e para o outro, eu vou tirar o Ronaldo, porque o Ronaldo era o diretor da escola. Então, eu chamo o Ronaldo de monte para dizer que eu vou orar para retirar o monte. Estou zoando, tá, Ronaldo? Você é meu amigo, você tem intimidade para isso. Mas será que é isso que a gente fala quando a gente estuda os milagres de Jesus? E eu acho que o principal, você vem a uma comunidade de fé, você procura uma igreja para receber milagre, significa que então você agora se torna Deus sobre Deus. Então você ora e você diz, é esse milagre que eu quero. E se Deus não der aquele milagre que você quer, você agora deixa de andar, de caminhar numa comunidade de fé? Porque é isso. E eu vou dizer mais, isso é tão central de que muitas igrejas evangélicas, o chamariz é o milagre. Venha para receber o milagre. Vamos orar 7 sextas-feiras pelo seu milagre. E eu acredito em milagres. Acabei de dizer que o Samuel é um milagre. Mas será que milagre é assim? Porque se milagre acontece todo dia, não é milagre, é fenômeno. Então o que é essa coisa dos milagres? Semana passada ensinei o texto de João 27:31 que diz, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham, Jesus Cristo é o Filho de Jesus. Estes milagres foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Isso aí está no Evangelho de João. Inclusive, o texto usado para milagres é uma palavra que chama-se sinais. A melhor tradução seria sinais. E a palavra Cristo não é sobrenome de Jesus. Jesus, se a gente fosse chamar Jesus pelo sobrenome, seria Jesus de Nazaré, assim como Paulo de Tarso. Mas Cristo era um rótulo. A palavra Cristo quer dizer Messias. Quando você fala que Jesus é o Cristo, você está dizendo que ele é aquele prometido desde o Antigo Testamento. Jesus, o Cristo, ele é o Cristo. E aí, o que eu estou tentando ensinar para vocês durante toda essa série de mensagens que a gente precisa falar sobre milagres, é que os milagres apontam para Jesus como o Cristo, como o Messias. E estava explicando, já desde o domingo passado, que os milagres apontam para essa identidade de Jesus como o Messias. E eu comecei pelos milagres messiânicos de Jesus. Expliquei na semana passada que nunca na história de Israel alguém conseguiu cumprir o rito de Levítico 14, que é o rito de levar alguém impuro até o sacerdote. Então, eles não presenciaram alguém ser curado de lepra, a não ser Naamã, que não era judeu, e Miriam num contexto muito específico. Então, eles acreditavam que se
alguém conseguisse curar o leproso, este alguém seria o Messias. E que, inclusive, quando isso acontecesse, começava no sinédrio, que seria entre os sacerdotes, entre os escribas e entre os doutores da lei, um processo de investigação. Por isso, na semana passada eu expliquei que Marcos capítulo 1, versículo 40, Jesus está curando um leproso. E já em Marcos, no capítulo 2, quando ele está curando um coxo que é içado, já tem gente, já tem sacerdote, doutor da lei, fariseu, de todos os lugares de Israel, porque eles já começaram o processo de investigação se ele era ou não o Messias prometido. Então eles ficam ali, e a primeira fase de investigação é boca calada, eles estão ali para ver o que ele ia fazer. Só que Jesus não só cura, Jesus diz o seguinte: o que é mais fácil? Dizer, meu filho, seus pecados estão perdoados, ou levante-se e ande. E ele fala, mas para que vocês saibam que eu tenho autoridade, eu digo, você levante e ande, perdoados estão os seus pecados. E ali começa todo um processo de investigação. Hoje eu quero falar sobre o segundo milagre messiânico, que é o milagre da cura de um endemoniado que é mudo. E eu vou explicar por que eles esperavam que o Messias fosse capaz de curar alguém que fosse endemoniado e ao mesmo tempo fosse mudo, tá bom? Então vamos lá, eu estou falando rapidinho para liberar vocês, porque eu sei que está muito quente, estou vendo aí as mulheres com leque, né? Então vou tentar ser bem pontual naquilo que eu quero conversar com vocês. A partir do versículo 22 do capítulo 12. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. E todo o povo ficou atônito e disse, não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram, é somente por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Jesus, conhecendo seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo, como então subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebul, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos serão juízes sobre vocês. Mas se é pelo Espírito de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Ou, como alguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali seus bens, sem antes amarrá-lo? Só então poderá roubar a casa dele. Aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Por esse motivo eu digo a vocês, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. E todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era e nem no que há de vir. Considerem, uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que está cheio o coração? O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras serão condenados. Vamos orar. Deus, dá-nos sabedoria para expor o texto, a partir daquilo que está acontecendo no contexto de Jesus, e que nosso coração se encha, Senhor, com aquilo que Jesus está fazendo, que Ele é o Messias, Ele é o Cristo, e que a gente possa crer de todo o nosso coração, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos. Amém e amém. Existe um método de investigação que acontece entre os rabinos, que é alguém aparece como Messias,
ele precisa provar. Não era incomum que falsos messias aparecessem no meio do povo. Então, dentro desse método de investigação, 3 milagres são muito importantes. A cura de um leproso, porque para eles, ritualisticamente, é como se ele tivesse vivo, mas o corpo dele estivesse morto. É como se, inclusive, todo o rito de purificação de alguém que tem lepra é exatamente igual àquele que uma pessoa morta tem, não pode ser tocado. E se tocado, tem que passar por um rito de purificação. O segundo é um endemoniado que fosse mudo, nesse caso ele é cego e mudo. E o terceiro é um cego de nascença. E aí entra uma terceira discussão, que se você vier à noite você vai entender, que é, quem pecou, ele ou sua mãe? Que é essa que está a discussão. Mas sobre o endemoniado surdo e mudo, existe também entre os rabinos uma forma de se expulsar demônios. E a forma de um rabino expulsar demônio é primeiro estabelecer uma comunicação com o demônio. Então ele perguntava o nome do demônio, porque para o judeu e para a cultura judaica, essa coisa de dar o nome é como fechar uma identidade. O nome é a identidade. E quem dá o nome tem autoridade. Nesse contexto, por exemplo, que você vai estudar o Gênesis, e você vai ver que Deus vai levando os animais para que Adão dê nome, porque ele não só está dando nome, está dando autoridade para Adão, para cada um dos animais. Então Adão é aquele que tem autoridade sobre os animais. Por isso que é tão importante para eles, por exemplo, de quem você é filho. Por exemplo, Simão Bar Jonas. Bar Jonas é filho de Jonas, então Simão Bar Jonas é filho de Jonas. E na cultura judaica, por exemplo, existem casos de uma mulher se chamar Mara porque a mãe dela deu à luz com amargura. Então o nome é muito importante na cultura judaica. E acrescento mais, o nome, ele fecha uma identidade, é como um rótulo. Por que que Moisés pergunta, mas qual é seu nome? E Deus fala, eu sou o que sou, ou diz, eu sou impronunciável. Por que que ele diz isso? Porque Deus não poderia ser contido por um nome. Deus é muito mais do que a compreensão pode ser dada por meio de um nome. Eu sou o que sou, eu sou o eterno, eu sou aquilo que transcende a todos os nomes. Por isso que o judeu, ele chama Deus de Adonai, Deus de Rafá, Deus de Yahvé, porque são nomes, porque Deus é tão grandioso que ele não pode ser fixo num nome. Até aqui estão compreendendo? Então precisa se expulsar um demônio. E para se expulsar um demônio, eles entendiam que a autoridade estava no nome. Então perguntava-se o nome do demônio. Mas como que você vai perguntar o nome do demônio se o demônio é mudo? Daí a explicação de que somente o Messias, quando ele viesse, ele poderia expulsar um demônio que fosse mudo. Porque ele teria autoridade sobre o demônio sem mesmo invocar o nome do demônio. Ele teria toda a autoridade. Só que quando Jesus ele vai fazer esse milagre, eu queria que você desse uma olhadinha comigo aí no versículo 22. Depois disso, levaram-lhe um endemoniado que era cego e mudo. Porque ali o sinédrio já está reunido, meus irmãos. Ali não é que apareceu um demônio mudo, não. Eles, desde da cura do leproso, eles estão investigando quem Jesus é. Então eles fizeram o seguinte, no primeiro momento, curou um leproso, então começa um processo de investigação. A gente precisa saber se ele é ou não é o Messias. Então eles levam até Jesus um endemoniado que é mudo, porque se ele puder expulsar, então ele pode ser o Messias. Tanto que se você olhar no versículo 23, o povo começa a requerer uma posição do sinédrio. Será esse o filho de Davi? Ué, ele já curou um leproso, agora acabou de curar um demônio que é mudo. Será que ele é o filho de Davi? E aí o sinédrio pressionado, ao invés de pedir tempo, por causa da religiosidade do coração deles,
por causa do episódio em que Jesus fala, perdoados estão os seus pecados, e você está falando que é Deus, o Sinédrio diz, não, ele está expulsando, ele precisa responder alguma coisa para o povo. Responde, ele expulsa demônios da parte de Beelzebu. Beelzebu, se você quer compreender um pouco mais, está lá em 2 Reis, no capítulo 1, do versículo 1 em diante. Baal-zebub, o senhor das moscas. Eu vou ler bem rapidamente para vocês. Depois da morte de Acabe, Moabe rebelou-se contra Israel. Certo dia, Acasias caiu da sacada do seu quarto no palácio de Samaria e ficou muito ferido. Então enviou mensageiros para consultar, você grifa aí, Baal-zebub, Deus de Ecrom, para saber se ele se recuperaria. Mas o anjo do Senhor disse ao tesbita Elias, vai encontrar-se com os mensageiros do rei de Samaria e pergunta a eles, acaso não há Deus em Israel para que vocês vão consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Por isso, assim diz o Senhor, você não se levantará mais dessa cama e certamente morrerá. E Elias foi embora. Então, Baal-zebub é Beelzebu, que a nível de tradução ficou Beelzebu, que é um deus estrangeiro, é o deus de Ecrom. Então eles estão falando que, na verdade, Jesus não é o Messias, eles estão negando a autenticidade messiânica de Jesus e dizendo que ele está fazendo o que ele está fazendo por meio de um falso Deus, e eles estão evocando aqui o Deus de Ecrom. Estou falando muito rápido ou muito alto? Muito rápido para quem traduz Libras. Respira. Eu estou preocupado com o horário de vocês. Tá tudo bem? Dá para continuar? Tá interessante o assunto? Já consegui fisgar vocês? Tem alguém dormindo? Então tá bom. Então eu vou mais lento. Bom, quando Jesus começa a debater com os fariseus e com os doutores da lei, ele está invocando um ditado que é rabínico. Quando ele fala que a casa dividida não pode subsistir. Eram os rabinos que falavam aquilo. E ele está falando, ok, se eu expulso os demônios por meio de Beelzebu, os seus filhos expulsam demônios também. Estão expulsando em nome de quem? Agora, tem duas possibilidades, Jesus está explicando para eles. Eu posso estar expulsando demônios por meio de Baal-zebub, ou eu posso ser o Messias. E vocês estão decididos a renegar o Messias. Vocês estão dizendo não ao Messias, se cumprindo a palavra de que a principal pedra angular se tornou pedra de tropeço. Ou o texto de João que diz, veio para o que era seus e os seus não o receberam. Então, os seus que não o receberam são os judeus. Mas não são pessoas judias. É o sinédrio. É o sacerdócio, é a autoridade máxima em Jerusalém que está dizendo, ele não é o Messias. Neste contexto, você vai ver alguma coisa muito interessante, que é, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado. Todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nesta era, nem o que há de vir. Muitas vezes, na minha adolescência, eu achei que eu teria pecado contra o Espírito Santo e que não havia perdão para mim. E provavelmente em algum momento você já achou que pecou contra o Espírito Santo, que é o único pecado que não há perdão, e aí você ficou com medo e falou, meu Deus, agora acabou para mim. Não é verdade? Pois é, eu quero explicar o que é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é atribuir as obras de Jesus, aos milagres de Jesus, ser da parte de Baal-zebub, ser da parte de Satanás. Logo, o pecado contra o Espírito Santo está restrito àquele momento histórico, em que eles rejeitaram a identidade messiânica de Jesus. Estão compreendendo?
O que é o pecado contra o Espírito Santo? Jesus está agindo, como eu expliquei na semana passada, ele não está agindo por si mesmo. Ele está dizendo, eu estou fazendo as obras do meu Pai, estou fazendo tudo o que o meu Pai mandou fazer, e ele está fazendo porque o Espírito Santo está sobre ele. Lembra? O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu, para colocar em liberdade os cativos, devolver a vista aos cegos e pregar o ano do jubileu, quer dizer, o ano da graça de Deus. É o Espírito que está sobre mim. Então o que eu estou fazendo é da parte do Espírito de Deus. E aí eles falam, não, você não está fazendo nada da parte do Espírito de Deus, você está fazendo da parte do Baal Zebub. Ele está falando, isso é blasfêmia, eu não vou aceitar, e vocês estão condenados. E vocês estão condenados pela própria boca de vocês, porque vocês estão rejeitando o Messias de Deus. Seria mais ou menos o que dizer que alguém hoje diz que Jesus não existe, ou que Jesus não era o Messias. Seria uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ou dizer que... Entenderam? Mas, a princípio, o que a gente consegue na compreensão, a partir do contexto cultural, é de que aquele pecado contra o Espírito Santo é a rejeição da identidade messiânica de Jesus. Bom, quero ir para algumas conclusões. Vai lá comigo. Tenho duas coisas que eu queria partilhar com vocês. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 28. E a gente vai seguir pelo capítulo 17. Garanto a vocês que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem em sua glória, ou em seu reino. Aí depende da tradução. Aí a gente entra pelo capítulo 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago, e os levou a um particular, a um alto monte. E ali ele foi transfigurado diante deles. Sua face brilhou como o sol, e suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento apareceram diante deles Moisés e Elias conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado, de quem me agrado, ouça-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto em terra, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levanta-se, não tenham medo. E erguendo eles os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou, não contem a ninguém os que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha sido ressuscitado dos mortos. Os discípulos lhe perguntaram, então por que os mestres da lei dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu, de fato, Elias vem e restaurará todas as coisas, mas eu digo a vocês, Elias já veio e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Da mesma forma, o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que era João Batista que ele tinha falado. E quando chegaram onde estava a multidão, um homem aproximou-se de joelhos, ajoelhou-se diante dele e disse-lhe, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem ataques e está sofrendo muito. Muitas vezes cai no fogo ou na água. Eu o trouxe aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Respondeu Jesus, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-lo? Tragam o menino. Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, que daquele momento em diante, ficou curado. Então os discípulos aproximaram de Jesus em particular e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu seguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá,
e ele irá, e nada será impossível para vocês. Mas essa espécie só se sai pelo jejum e pela oração. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Bom, a expectativa messiânica da parte dos judeus, inclusive até hoje, é de um reino bélico, é um reino de guerra. Era um Messias que os liderasse na batalha. Inclusive, estão pensando de forma expansionista, de ser libertos do Império Romano, assim por diante. Jesus diz que alguns do que ali estavam não morreriam sem ver ele em glória. Se você pegar todo o capítulo 16 de Mateus, Jesus está começando uma investigação com os discípulos. É aquela citação de Pedro: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele vai para um lugar chamado Cesareia de Filipe e pergunta: o que as pessoas estão dizendo que eu sou? E aí os discípulos começam a dizer: dizem que você é Elias ou Jeremias ou um dos profetas. E aí ele pergunta: mas e vocês? O que vocês falam sobre mim? Vocês já entenderam quem eu sou? E aí Jesus diz, o Pedro diz: Tu és o Cristo. Quando Pedro diz, Tu és o Cristo, ele está dizendo, Tu és o Messias, aquele a quem nós esperávamos. Entenderam? Então não é só sobre Jesus ser o Filho de Deus, está ensinando que ele era o Messias, aquele que era aguardado. E aí Jesus diz: muito bem, Pedro, porque alguém só pode dizer que eu sou o Messias se for dado pelo Espírito Santo, e foi o meu Pai que revelou isso para você. E é sobre essa afirmação de que eu sou o Messias que eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então a gente está falando aqui do reino do Messias. E no reino do Messias, ele é revelado em glória. Alguns interpretam como uma mensagem escatológica. Então, ele vir em glória seria quando, inclusive tem dificuldade de interpretar o texto, porque vão dizer sobre alguns que ali não iam morrer sem ver Jesus em glória. Mas, para a minha linha de interpretação, Jesus ser visto em glória é o Monte da Transfiguração, em que toda a redenção cósmica, Jesus como o Messias, Moisés como o libertador e Elias como profeta, está ali reunido diante de Deus e tem um testificar de Deus, ensinando que ele é o Messias. Escutem a ele. E aí levam a ele a um endemoniado que ninguém consegue expulsar. Mas Jesus não pergunta o nome do demônio. Jesus o repreende. E está ensinando para os discípulos: já foi-se o tempo em que nós precisávamos conversar com demônios. No reino do Messias, agora nós invocamos a autoridade de Jesus, a autoridade de Deus. Nós não conversamos mais com demônios. Então você quer expulsar um demônio? Você o expulsa com jejum e com oração. Você o expulsa em nome de Deus, você não conversa mais com demônios. Por isso é tão importante isso, porque existem igrejas em que falar com um demônio se tornou um espetáculo. E ali eu estou explicando para vocês que no reino de Messias, a gente expulsa demônios por meio do jejum e da oração. Nós não precisamos mais conversar com demônios, porque ele já provou que mesmo sobre os demônios que são mudos, ele tem autoridade, ele não precisa do nome. Mas agora eu queria trazer uma reflexão pessoal para nós. Que eu fiquei pensando: Deus, tá bom, eu vou dar tudo isso de teoria para a minha igreja. Eles vão entender a banalização dos milagres hoje. Mas o que o Senhor quer falar para a igreja? E aí Deus falou muito forte no meu coração, que Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. As suas ovelhas ouvem a sua voz, e Ele a chama pelo nome.
O seu nome é importante para Deus. Assim como para os judeus era importante conhecer o nome para que se desse autoridade, Deus é que te deu um nome. E Ele te chama pelo seu nome. Ele sabe quem você é. Ele conhece o seu interior e Ele te chama pelo nome. Você está acostumado a ouvir de que Deus amou o mundo como se Ele amasse o mundo inteiro e não amasse você. Tem gente que se esconde atrás disso. Eu já conversei com gente falando assim, mas eu vou orar para Deus, eu vou pedir um milagre para Deus, mas Deus está muito mais preocupado com a fome que tem na África, vai se preocupar comigo. Eu estou dizendo para você, na autoridade do nome de Jesus, que Ele te conhece e Ele te chama pelo nome. É pelo seu nome, e Ele tem autoridade sobre a sua vida. Ele conheceu Samuel pelo nome desde antes dele nascer. Ele me chama pelo nome. Nós não somos desconhecidos de Deus. Ele nos ama pelo nosso nome. E quero dizer mais. A nossa identidade vinculada ao nosso nome é uma natureza caída. Nós reconhecemos que somos pecadores. Mas eu queria ler um trecho que para mim é muito significativo. Ao que vencer, darei do maná escondido. Dar-lhe-ei uma pedra branca. E na pedra branca, um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Queria falar sobre essa pedra branca com o seu nome. Quero dizer para que você não deixe de perseverar. A Bíblia nos ensina que no fim dos tempos, a maldade e a iniquidade ia se multiplicar. E que devido à iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. E eu vejo essa profecia se cumprindo todos os dias na televisão. A gente nunca ouviu falar tanto em feminicídio. A gente nunca ouviu falar tanto em guerras. A gente nunca ouviu falar tanto em falta de amor, em falta de dignidade. Você abre a sua rede social, parece um esgoto a céu aberto. Tamanho a falta de amor. Foi-se o tempo que a gente congregava em uma igreja e a gente ficava 10, 20, 30 anos em uma igreja. Hoje em dia, se o pastor ou a banda não usa a roupa que eu imagino, não usa o tênis que eu espero, aquilo que a gente... O amor se esfriou, meus irmãos. O amor se esfriou. E isso vai deixando a gente perdendo a esperança até no ser humano, como se Deus não pudesse nos salvar. Mas a Bíblia nos ensina que aquele que perseverar até o fim vai permanecer. Mas eu queria dizer coisas mais ainda. Eu queria dizer que a pedra branca era um símbolo de absolvição nos tribunais romanos. Que se alguém era condenado, recebia uma pedra preta, mas se alguém fosse absolvido e fosse andar na rua, ele andava com uma pedra branca de absolvição. E na pedra, o nome escrito. Também queria dizer que existiam eventos entre os romanos em que alguém fosse convidado para uma grande festa e ele recebia uma pedra branca para entrar naquela festa. Persevere, porque Deus te chama pelo nome, e esse novo nome vai ser um nome totalmente restaurado, uma nova identidade, um novo jeito de ser, parecido com Jesus. Talvez o maior milagre não seja Deus dizer a um aleijado, levante-se e ande. Talvez o maior milagre seja Deus te dizer essa manhã, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Talvez seja o maior milagre de todos. Talvez seja o maior milagre de todos a gente compreender que já não há condenação para aqueles que são de Deus, aos seus escolhidos, porque é Deus quem os justifica. Eu acredito em milagres, continuo a acreditar. Mas o milagre do encontro com o verdadeiro Messias é aquilo que nos faz permanecer. É aquilo que nos dá sustentação. É aquilo que nos faz ainda continuar acreditando na humanidade. Que você seja cheio de Deus, aquele que te chama pelo nome.
É isso que eu queria te falar essa manhã. Que Deus te chama pelo nome. Os milagres existem, irmãos. Mas a gente não precisa de Doril, nem Anador. E se você ama mais os milagres de Deus do que Deus dos milagres, quero dizer que você é um egoísta. Você é um trapaceiro. Que você não entendeu o que é amor. Se o motivo que te leva a buscar a Deus é só porque Deus pode te dar algo, você não é diferente das pessoas que vivem por aí, que sempre querem alguma coisa em troca. Mas ter o verdadeiro Messias é que nos torna capazes de permanecer. E aquele que permanecer em amor até o fim será salvo. Vamos orar? Eu queria que você tivesse um tempo de oração. Deus, a gente acredita em milagres, principalmente relacionados à sua identidade como Messias e à expansão do reino de Deus. O Senhor tem propósito com os milagres. Agora, essa banalização, essa venda dos milagres, nos constrangem, nos entristecem. Essa venda de um falso evangelho, que enche as igrejas, e ao mesmo tempo, tem gerado uma multidão de gente decepcionada com Deus, e que na verdade, querem promessas que Deus nunca prometeu. Ah, Senhor, que tristeza que a gente vive no nosso tempo. Eu reconheço minha incapacidade de pastorear nesse tempo, tem sido muito difícil. Um tempo de gente muito vaidosa, muito egoísta. Eu preciso da Tua graça, do encher do Teu Espírito, Senhor. Dá-nos discernimento do nosso tempo, Senhor. Que o nosso estudo bíblico sempre seja contextual. Primeiro entendendo em que contexto o texto bíblico foi escrito, mas também entendendo o contexto histórico que nós estamos inseridos, Pai. E que a gente, além de pregar o Evangelho, que a gente seja o Evangelho na vida das pessoas. Que a gente anuncie o reino de Deus com a nossa vida, com a nossa história, com as nossas palavras, mas com a nossa vida, Senhor. Com a nossa fé. Que a gente compreenda que a gente não é Deus, que a gente não tem controle sobre o Senhor. Mas quando a gente se sente impotente, o onipotente se revela a nós. O maior milagre é ser chamado por Ti pelo nome, Senhor. Que essa manhã a gente escute a doce voz do Teu Espírito nos chamando pelo nome. E que a gente seja submisso, Senhor, conduzidos pelo Teu Espírito. Ó Deus, eu sei que tem pessoas feridas aqui essa manhã. Quero te pedir cura. Quero te pedir que nos lembre que a pedra branca significa que perdoados estão os nossos pecados. Significa que nós temos um convite para uma grande festa. E significa que o Senhor nos ama e há de nos restaurar por completo, Senhor. Restaura-nos, ó Deus. Peço aos meus irmãos que o Senhor os abençoe e os guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre cada um deles. Que o Senhor, sobre eles, levante o seu rosto e lhes dê paz, shalom. Mesmo aqueles que não receberam o milagre que esperavam, Senhor. Mas que eles possam compreender os propósitos do Senhor para a vida de cada um deles.
que o amor de Deus, que é revelado na graça e no perdão de Jesus, e na comunhão e o consolo do Espírito Santo, esteja sobre essa igreja e sobre toda a igreja de Jesus, para além de qualquer placa, para além de qualquer denominação, para além de qualquer tribo, língua, povo ou nação, toda a igreja reunida, agora e em toda a terra. Assim oramos, amém e amém. Hoje à noite, estamos reunidos às 7 horas, vamos falar sobre a cura de um cego de nascença. E aí eu estou deixando a conta gotas, porque eu quero que você congregue. Meu desejo para esse ano é que você congregar, orar e amar. Quem é crente congrega, congregar. Quem é crente ora, orar. Quem é crente ama, amar. Então congregue, faça um esforço se você puder, claro. E que Deus te abençoe. Bom domingo para todos vocês.